Vamos começar então a nossa continuação, né, da lição 4. Ia pedir para o Plínio, faz uma oração para a gente iniciar a nossa aula. Assim, vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer por essa manhã e, não diferente de tudo quanto a gente faz, a gente conta com a sua graça, com a ação do seu Espírito para iluminar a nossa mente, guiar os nossos sentimentos, as nossas afeições e nos curvar diante da tua palavra. Que ela fale forte aos nossos corações, que ela nos edifique e que o conhecimento da tua palavra, Deus, possa nos transformar, iluminar nossa mente, nos fazer conhecer a sua vontade. E, de modo especial, Deus, um estudo agora tão específico quanto a um livro tão especial, que estimula na gente a fé, que nos ensina a obedecer ao Senhor, dá para a gente boa disposição para conhecê-lo. Então, abençoe Edão, dê para ele boa memória, para que ele consiga passar para a gente tudo aquilo que ele estudou. Nos abençoe, nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém, obrigado, Pinhão. Então, a gente está falando assim da ideia de como a Bíblia, né, chegou até nós, até nos dias de hoje. Então, semana passada a gente falou do Antigo Testamento, só que a gente começou, né, falando sobre o cânon. O que é essa palavra cânon, né, que é a cana, a vara de medir, e virou regra, uma regulamentação da, de medir a autoridade ou algo moral. E, no fim, o cânon apareceu como uma lista de livros que são os livros inspirados por Deus. E a gente falou muito, deu uma perspectiva total, tanto olhando para os dois testamentos, né, como o Antigo e o Novo. E aí eu trouxe as três perspectivas sobre o cânon, que ela era um processo que surgia dentro da igreja primitiva, né? Lembra, como eu falei, a igreja primitiva começou a aceitação, né, dos livros que começaram a ser rodados entre eles, lidos, estudados. Depois, o segundo processo é considerar a historicidade e a relação individual do texto, a história do texto, a história, o autor que escreveu, nomear, né, a pessoa que escreveu aquele livro, aquele texto, e as evidências internas, onde a própria Bíblia dá luz à sua autoridade. A própria Bíblia fala que ela é uma regra de fé, ela é um livro inspirado por Deus, da onde a gente tira todos os ensinamentos, tudo que a gente precisa. Então a gente vê que ao longo do tempo a igreja foi dando essa autoridade às escrituras. Como eu disse, e até a revista que a gente está seguindo, ela bate alguns concílios como se fossem esses concílios determinaram. Não existiam, não existiu assim uma determinação, pronto, acabou. Não, a igreja que foi reconhecendo as escrituras, os livros como livros inspirados. E aí a gente desmembrou um pouco sobre o Antigo Testamento e os três pontos da canonicidade do Antigo Testamento, que foi a inspiração. Para ser um livro, tinha que ser inspirado. Para ser um livro, tinha que ser reconhecido por parte do povo de Deus, e a gente viu que os escritos de Moisés, os profetas, sobre aquela tríplice, né? Livros, a Torá, que é o Pentateuco, os livros dos profetas e os livros, os escritos, né? Que é Salmos, Provérbios, Eclesiastes, tal. Essa tríade, né? Das escrituras do Antigo Testamento, e a coleção e preservação do povo. A gente vê na Bíblia que alguns estavam colecionando, guardando esses livros. Daniel tinha esses livros lá na sua biblioteca, lá na Babilônia. Samuel, os escritos, as palavras de Samuel eram escritas e guardadas. O rei Josias, quando encontrou lá o livro da lei, né, o livro de Deuteronômio, começou a guardá-los e a preservá-los. Então, isso dá
a autoricidade das escrituras, isso no Antigo Testamento, da Bíblia hebraica. Vocês lembram que eu trouxe aqui, mostrei para vocês, né, a Bíblia hebraica? Eu já guardei, porque senão a Patrícia fica louca aqui com meus livros aqui. Eu tive que guardar uns 3. É que vocês não têm noção de como que eu tô aqui. Aí eu mostrei para vocês. Então, a Bíblia hebraica, ela foi uma herança que a gente herdou dos judeus, da Bíblia judaica, da Bíblia hebraica. Então, o Antigo Testamento foi uma continuidade. O Antigo Testamento não teve tantos problemas para serem aceitos. Como eu disse, os pais da igreja usaram até alguns apócrifos, mas eles mesmos não davam essa autoridade inspirada nos apócrifos. Eu não vou conseguir, até falei que eu ia tentar, mas não daria para mim falar sobre apócrifos, né? Como também a revista não dialogou sobre isso, mas eu vou tentar escrever, fazer uma aula sobre os livros apócrifos, para no fim da lição, no fim da revista, a gente fala um pouco sobre isso, que é legal a gente entender. Por que que esses livros são considerados, não são considerados, qual que é a ideia de inspiração ou não inspiração. Logicamente que no Antigo Testamento é assim, foi fechada, a Bíblia hebraica era fechada a essa. Então, a Bíblia hebraica não tem, os livros apócrifos não fazem parte da Bíblia hebraica. Os livros apócrifos foram aparecendo e sendo colocados, né, em alguma, como a Igreja Católica, ela colocou esses livros dentro da Bíblia hebraica. E alguns para defender, né, algumas coisas que por eles foram colocados como a doutrina. Então, alguns livros foram colocados assim no Antigo Testamento. E aí a gente viu que a gente herdou a gente teve essa herança. O Novo Testamento vai um pouco nessa mesma pegada da igreja aceitar ela. Por quê? A gente vai entender que o Novo Testamento, ela diferente da Bíblia hebraica, ela não é uma herança judaica, porque os judeus não acreditavam que Jesus Cristo era o Messias. Para eles, Jesus Cristo era um profeta, ou para muitos era até um impostor, que se dizia filho de Deus, que morreu numa cruz, e que a sua ressurreição era uma mentira. O corpo dele sumiu, os seguidores dele lá tiraram o corpo lá, esconderam, para falar que Jesus Cristo tinha ressuscitado. Então, as palavras desses homens, desses seguidores, não eram palavras dignas de serem inspiradas, né? Ou de serem alguma coisa que eles deveriam seguir. Então, ela é totalmente diferente. Ela foi surgindo de acordo com a vida dos apóstolos, de acordo com o início da era cristã. Tanto que a produção desses escritos ocorre durante os 100 primeiros anos da igreja primitiva, que foi do tempo que os apóstolos aqui passaram aqui na terra, né, viveram e começaram a escrever da sua vida à luz do Antigo Testamento. A gente vê que o Novo Testamento comprova o Antigo Testamento. Por isso que a gente não deve falar ou deve pensar que o Antigo Testamento já não serve mais para nada. O Antigo Testamento é juízo, ou é algo muito de obras. Jesus veio, o Antigo Testamento, a gente não deve ter muita atenção. A atenção nossa deve ser voltada para o Novo. Não, o Antigo Testamento é rico. Jesus Cristo se usa dele. Jesus Cristo usa o Antigo Testamento como exemplo na prática. E a gente tira muitos e muitos ensinamentos. Eu sou defensor do Antigo Testamento. A gente tem que buscar a enxergar Jesus Cristo através do Antigo Testamento, que ele é revelado, ele nos é prometido desde Gênesis. Então, a gente tem que ter esse carinho, esse cuidado e procurar, em todas as nossas meditações, buscar enxergar a Cristo. Buscar fazer aquele elencar Cristo ali no Antigo Testamento. Né? E a aceitação não só do Antigo Testamento, mas também do Novo, vem através dos pais da igreja. Os pais da igreja são os homens que foram aceitando, aqueles que vieram depois dos apóstolos. Os apóstolos estavam já
sendo mortos, né? Virando os mártires, né? Que dos apóstolos lá, somente João, que tem uma relação que a gente não sabe praticamente como ele morreu, né? Porque ele ficou lá isolado na ilha de Patmos, onde ele escreveu o Apocalipse, mas aí a gente não tem aquela do que ele morreu, né? Mas os outros foram todos martirizados, foram mortos de alguma forma. E os pais da igreja que foram assumindo essa autoridade dentro da igreja, que foram aceitando e repassando os escritos dos próprios apóstolos, tanto aquelas cartas como os próprios evangelhos, e eles foram repassando, circulando esses livros e tratando eles como autoridade ou como textos inspirados e ligados. Mas isso foi aos poucos também, não foi assim de uma hora para outra, né? Caiu, todos os escritos dos caras eram... Porque a gente tem que tomar cuidado com a pseudonomia, né? As pessoas que se escreviam e se passavam, colocavam os nomes, então os pais da igreja começaram esse árduo pesquisa, né, para entender cada escrito e cada carta. Então, eles que começaram essa formulação. Então, a gente parte aqui para duas evidências que a gente enxerga. As evidências, deixa eu pegar a Bíblia aqui, as evidências internas, que é a aceitação das cartas de Paulo pela igreja. As cartas de Paulo começaram a serem aceitas pela igreja. Espera que eu acho que o outro celular aqui está... Aí. Perdão, gente, aqui. Aí. Pronto. Então, a aceitação das cartas de Paulo pela própria igreja. Então, a gente vê aqui em 1 Timóteo 4, 1 Timóteo 4,13. Quem pode ler para a gente aí? E alguém já abre em 2 Pedro 3, de 15 a 16. Alguém já lê para a gente 1 Pedro 4,13. E já deixa aberto em 2 Pedro de 3, de 15 a 16. Achou? Pode abrir aí o microfone e ler. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Então, Paulo, ele pede para Timóteo insistir em ler não somente as escrituras, mas tudo aquilo com que ele tem passado e vivido. Então, a igreja tinha que estar lendo, a igreja tinha que estar aprendendo, e esses inscritos deveriam ser usados para a igreja. Lembrando que as cartas de Paulo elas começaram a ser escritas primeiro do que os evangelhos. Tá? Que é a carta de Gálatas em torno do ano 40, no 50. Os evangelhos são datados do ano 60 para cima. Lê a 2 Pedro, quem pegou para a gente. Considerai como salvação a paciência de nosso Senhor. Assim como nosso amado irmão Paulo também vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi concedida, a exemplo do que fazem todas as suas cartas, falando acerca dessas coisas, nas quais há pontos difíceis de entender, que os ignorantes e inconstantes distorcem, como também com as demais escrituras, para a sua própria destruição. Que legal. Pedro incentivando a leitura das cartas de Paulo. Pedro já mostrando em suas cartas a inspiração de Paulo, que as cartas de Paulo são algo importante, algo a ser visto como escritura, como um livro, algo que deve ser ensinado e propagado pela igreja. Evidências internas, como a gente também viu lá no Antigo Testamento, a própria Bíblia se demonstra como escritura, como inspirada, como algo a ser usada como ensino e prática da igreja. E as evidências externas, a gente começa aqui com alguns pais da igreja. Justino Marte, que é do ano 100 a 165,
ele, em seu livro Diálogo com o Trifo, ele coloca aqui que as reuniões dos que moram em cidades, do que em suas casas se reúnem, devem ser lidas as memórias dos apóstolos ou os escritos dos profetas, lidos pelo presidente, e se deve fazer uma exortação para imitação dos bons exemplos. Aqui, Justino Marte, ele iguala essa memória dos profetas, que são os escritos, a memória dos apóstolos, que são os escritos apostólicos, aos escritos dos profetas. Ele demonstra que eles têm a mesma essência para a igreja. Elas ambas servem para exortar a igreja, para mostrar para a igreja como elas devem viver. Justino já coloca eles uma do lado da outra. Os escritos, as memórias dos apóstolos, incluindo as cartas de Paulo e os evangelhos. Papias, de Hierápolis, Papias, ele foi tido como um discípulo do João, né? Você viu que ele nasceu no ano 70, então lá ele teve algum contato com João. Por muitos falam assim que João viveu por muito tempo, então Papias ele é considerado por muitos aí como discípulo de João. Ele é amigo de Policarpo também, né? Isso, aí veio Policarpo. Ele também foi discípulo, né, de João? Foi discípulo também, isso mesmo. Né? E também ele é o primeiro que começa, tipo, como alguns falam, assim, ele começa a dar nome aos bois. Começa a ligar os evangelhos, evangelho de tal, evangelho desse aqui. Aí ele faz uma defesa aos evangelhos. Ele faz uma defesa a Marcos. Ele fala que Marcos, os escritos do evangelho de Marcos é um evangelho autêntico porque ele era um discípulo de Pedro. Marcos vivia com Pedro. Marcos escreveu em seu evangelho os ensinos que ele teve de Pedro. Não é porque Marcos não caminhou com Jesus que os seus escritos não devem ser aceitos. E a mesma coisa ele fala de Mateus, que o Mateus escreve uma história da língua hebraica, trazendo para o povo da língua hebraica quem é Jesus Cristo. Então ele defende Mateus querendo levar Cristo no seu evangelho para os judeus. Então ele começa a fazer uma defesa desses escritos. Lucas é a mesma coisa, porque se a gente olhar na Bíblia aí, no Novo Testamento, os únicos dois que não têm um título, né, apostólico ou de líder da igreja seria Lucas e Marcos. Se você na sua infância acha que Lucas e Marcos faz parte dos 12, não faz. Lucas e Marcos não caminharam com Jesus. Apesar de falar que Marcos aparece lá como um menino que sai correndo lá com o lençol lá, né? Em Marcos 12, alguma coisa assim. Ele não teve contato com Cristo, mas ele foi um companheiro dos apóstolos. Ele iniciou lá nas viagens com Barnabé, que era seu tio ou seu primo, eles tinham um parentesco. Ele foi na primeira viagem com Barnabé e Paulo, aí ele ficou meio com medinho e voltou para trás. Aí ele quis ir na segunda viagem, e Paulo, bravão, falou assim, você não vai não, você vai ficar aí, seu sem vergonha, você não fugiu da outra vez? Então, só que aí mais para frente, lá nas últimas cartas de Paulo, a gente vê que Paulo tinha um grande apreço por Marcos. Eu acho que ele reconheceu, né, o que Marcos se tornou. Então, Marcos, ele foi um grande companheiro de Pedro. Então, o seu evangelho, a escrita que ele colocou é das histórias que ele ouviu de Pedro. A mesma coisa Lucas, que era um companheiro de Paulo. E Lucas era um pesquisador, ele era um historiador. Ele conversou, provavelmente, com todas as pessoas que ele pôde, que tiveram convívio com Cristo. Tanto que ele é bem detalhado. E lembrando, assim, Marcos, ele é tido como o primeiro evangelho escrito. Porque você encontra resquícios de Marcos em Mateus e em Lucas. Né? Você vê coisas que Mateus e Lucas têm que são de Marcos.
Mas em Marcos você não encontra nada de Lucas e Mateus, entendeu? Então, os teólogos, aí, os caras os grandes teólogos bíblicos defendem Marcos como o primeiro evangelho que foi escrito e os outros seguem, né? Usam ele como base. Então, aqui nos pais da igreja, a gente vê essa aceitação. Também Irineu de Leão, ele foi o primeiro, ele também faz essa defesa aos evangelhos, mas ele é o primeiro que coloca esses escritos dos apóstolos como uma continuação das escrituras. Ele é o primeiro que defende isso. Fala assim, não, agora a gente tem uma escritura só. Os escritos dos profetas aqui, a Torá, e agora os escritos dos apóstolos. Foi a partir de Irineu que essa visão começou a ser juntada para você fazer, tipo, um livro só com todas essas escritas inspiradas por Deus. Então, a canonicidade do Novo Testamento, ela veio através da igreja primitiva. Como? Com aceitação. Eles começaram a aceitar e utilizar esses textos nas suas reuniões, no momento de devocional deles, nas igrejas, que aqui já, provavelmente no século 200, que começaram esse negócio, né? Não, foi mais para frente, né? Foi com pós-Constantino, né? Que as igrejas começaram a ser construídas como igrejas. As reuniões eram em suas casas, e quando se falava, usava-se a palavra, começaram a unir o Novo Testamento junto com o primeiro. Então, a gente vê que os 2 primeiros séculos da igreja já ligavam esses evangelhos e as cartas paulinhas como parte das escrituras, como parte a ser vista como parte inspirada por Deus. E aí a gente vai partir aqui para as listas canônicas. Como que começou? Começou com um cara muito doido, Marcião. Ele foi o primeiro que juntou o cânon. Ele era tido como herege. Por quê? Porque ele tinha uma visão... Marcião, ele rejeitava o Antigo Testamento. Porque o Deus do Antigo Testamento era um Deus muito mau. É o Dematurgo, o que veio para tirava vidas, tal, e ele não dava muita atenção. Então ele cria no Deus do Novo Testamento, em Jesus Cristo, né, no amor, no Deus amor, não naquele Deus do Antigo Testamento. Então ele assim nas igrejas de hoje. É isso aí. Ele rejeitou o Antigo Testamento. Na Bíblia dele não tinha Antigo Testamento. E também cartas que faziam alusões, livros que faziam muitas alusões ao Antigo Testamento, ele também jogava fora. Tanto que o único evangelho que ele aceitou foi Lucas. E ainda ele editou Lucas, né? Ele tirou algumas coisas, assim, ele aceitou Lucas. Aí ele aceitou Atos dos Apóstolos e somente 10 cartas de Paulo foram aceitas. Lembrando lá que os Efésios, para ele, não era carta aos Efésios, era carta aos Laodicenses. O Edão. Fala, Ney. Parece meio que Marcião não leu direito Atos, né? Não. Porque ele queria tirar tudo que referenciava o Antigo Testamento, ele não leu direito Atos. É Romanos, né? Também. Então, é meio difícil. Você sabe a história do Policarpo? Qual? Não, pode falar aí. O Policarpo foi discípulo de João, né, o pai da igreja, um dos primeiros pais da igreja. Sim. E Marcião é conhecido como o pai das heresias, né? E aí Marcião, ele entendia que Policarpo era um grande homem, era um cara reconhecido. Ele pegou essa seita dele e foi conversar com Policarpo. Policarpo, reconheça a gente, né? Reconheça a gente como parte da igreja, reconheça a gente como cristãos também, né? Aí Policarpo escreve uma carta falando: Marcião, eu te reconheço como filho de Satanás. Foi na veia, né? Foi na veia. Mas ele foi reconhecido como um herege, o grande herege, né? Por causa dessas visões que ele fala do Deus no Antigo Testamento e essas edições meio loucas dele aí desse primeiro cânon conhecido.
E após isso, um cânon que chama o cânon muratoriano, que foi entre 170 e 180, foram algumas junções das igrejas, né, que estavam sendo formadas. E nesse cânon muratoriano continha os 4 evangelhos já, Atos, as 13 cartas de Paulo, Tiago, 1ª e 2ª João, Apocalipse de João, Apocalipse de Pedro e Sabedoria de Salomão. Esse era um cano que começou a rodar nessa época. Mas até então não tinha nada assim batido, é isso, é aquilo. A primeira lista canônica que circulava na igreja, com algumas opiniões de comprovações, mas eles usavam esses livros em seus encontros, eram em seus estudos, eram essas cartas que, esses livros, esses escritos, que estavam sendo meio que defendidos pelos pais naquela época. Mas, chegando lá em Eusébio, ele é o grande historiador, né? Que ele escreveu a história, muitas coisas que se sabem é através dos escritos de Eusébio, né? Tem um grande livro da história, né, da igreja de Eusébio, que é muito usado, ele é um catatal desse tamanho, assim. Eu ainda não o tenho, mas almejo tê-lo um dia, mas ele traz muitas coisas históricas, coisas que a gente sabe sobre Policarpo, sobre Papias, sobre todos esse povo vem dos escritos de Eusébio. E ele dividiu, vocês lembram que eu falei na semana passada do homolegômena e antilegômena? No cânon que ele coloca, ele divide isso. Os livros que são aceitos e os que ainda precisam de uma comprovação melhor, os que a gente está em dúvida ainda, aí a gente precisa ter um estudo maior, né? Então, os livros que já eram aceitos eram o Quaternário dos Evangelhos, os 4 Evangelhos, Atos, 14 cartas de Paulo, porque aqui ele coloca Hebreus como sendo uma carta de Paulo, né? Aqui ele coloca Hebreus como Paulo, 1 Pedro, 1 João e Apocalipse de João. E os antilegômenas, que é os contestados que você poderia usar, mas ainda ele não diria que fosse inspirado por Deus, seria Tiago, Judas, 2 Pedro e 2ª e 3ª João. E aqui, mais uma vez assim, como eu já tinha falado, que os concílios não fecharam ou não bateram, mas foi no segundo concílio de Cartago, em 397. Essa de Eusébio tem as datações até 367, né, de ser utilizadas. Agora, essa daí do concílio de Cartago foi o concílio, não que, tipo assim, bateu, tem que ser isso, mas foi o concílio que confirmou estes livros como os inspirados para fazerem parte juntamente com o Antigo Testamento. Que eles falaram só, realmente, é esses que a gente tem que usar. É esse que a igreja deve utilizar até hoje como inspirado, como livros a serem olhados nessa visão de serem parte das Escrituras, que é os 27 livros que nós temos hoje. São os 4 evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João, Atos, o Corpus Paulinum, né? Que são as 13 cartas de Paulo, Hebreus, 1ª e 2ª Pedro, 1ª, 2ª e 3ª João, Judas, e Apocalipse nessa sequência que eles seguiram. Nada se tem por que seguiu essa sequência. Não é uma sequência cronológica, porque se olhando as datações das cartas, né, não é uma sequência. Mas, assim, para unir, né, que você pode ver que as cartas de Paulo estão todas juntas, não tem uma carta de Pedro no meio lá, né, então eles fizeram essa sequência, como era a sequência de livros do Antigo Testamento, né, os livros, Torá, os livros de Moisés, os livros proféticos, juntou todos os livros, profetas, né, e os poéticos. A mesma coisa aqui, seriam os evangelhos, Atos, que não é um evangelho, mas ele é o
o inserir, né, do cristianismo além dos muros de Jerusalém, né? E as cartas de Paulo, Hebreus, que aqui já não é pensado mais como carta de Paulo, carta de Tiago, o grande líder da igreja, e as outras. Então, a canonicidade aqui, a gente vê que os concílios, eles não criaram uma lista, mas eles confirmaram as listas que eram utilizadas pelos cristãos na igreja. Eles não criaram essa lista, não, eles só confirmaram os livros que já estavam sendo lidos na igreja, os livros que já estavam sendo utilizados pela igreja, né, pela igreja primitiva. Então, quais são, então, os parâmetros que eles utilizaram para isso? Quais são os parâmetros para determinar o cânon? Esses foram os 3 parâmetros. Isso aí, gente, a gente não... Para a gente trazer umas coisas mais... para a gente entender melhor, ter um conhecimento melhor, eu esqueci, eu ia mostrar no início, mas esse aqui é o Novo Testamento, né? É um livrinho em grego. Essa aqui é a minha 4ª edição revisada, já tem a 5ª. Então... Essa daí é a 28? Não, ela é uma... NA 28? Não, eu acho que essa aqui é uma anterior. Anterior. Agora, essa aqui é a 4ª, né? Estão revisando uma do antigo também, você viu? Uhum. Vamos fazer comparações com os manuscritos de Qumran. Vamos fazer umas coisas bem legais no... Muito legal. Eu vi isso aí, acho que essa semana. Aí você pode ver aqui, ó, tá tudo, né, em grego, né? As coisinhas aqui. Mas para a gente entender melhor aqui os negócios aqui embaixo que tá escrito. Só que tá escrito em inglês, então a gente tem que buscar aí os inglês da vida aí que a gente tem que ter. E aí, além da revista, a gente vai procurar, que nem... Só para pegar um pouquinho mais, eu indico para vocês, antes da gente entrar nos parâmetros, algumas coisas assim que para vocês buscarem entender um pouco melhor. E para entender sobre patrística, tem esse livro muito bom aqui da editora Vida Nova, Patrística. Ele é fenomenal, ele traz as ideias assim muito fixadas, fala dos pais da igreja, fala muito aqui dessa percepção dos pais da igreja nas escrituras. Eles têm 4 capítulos que falam sobre a aceitação das escrituras pelos pais da igreja. É muito interessante, e um que é muito bom, que assim, eu acho que assim, é mais para você que quer algo mais técnico, né? Essa introdução do Novo Testamento do D.A. Carson, que foi da onde eu tirei esses parâmetros, né? Que eu vou te trazer agora. E também tem um livro novo do Paulo On, que o cara é fenomenal, que eu já tinha falado para vocês, lançou nessa semana aí, Deus Fala na Língua dos Homens, né? Eu não tenho esse ainda, mas ele é muito bom, e ele também cita esses parâmetros do Carson, né? E ele é um cara que a especialidade dele também é nessa parte bíblica. Então, esses parâmetros que definiram o cânon, que definiam, é muito semelhante aos parâmetros que a gente falou na semana passada lá do Antigo Testamento. Não sei se vocês lembram lá, até falei aqui no início da aula, né? A aceitação histórica, a circulação dentro da igreja primitiva e a coleção dos livros é meio que nessa caminhada, porque o primeiro parâmetro é a ortodoxia e a regra de fé. O que é? Que ela era usada, esses livros, esses escritos, né, os evangelhos, as cartas, estavam sendo usadas pela igreja para regular a fé como normativa. A igreja já estava utilizando, a igreja já fazia desses livros como parte da liturgia delas. Então, a igreja já tinha, através disso, a igreja já tinha reconhecido a inspiração dessas cartas. Então, a conformidade desse documento, ou seja, a verdade cristã, era reconhecida como normativa nas igrejas.
assim eles eram aceitos e estavam interligados com o Antigo Testamento. Então, eles viam se os livros, essas cartas, esses evangelhos tinham ligação no Antigo Testamento, uma ligação verdadeira com o Antigo Testamento, então elas foram vistas como cartas reais. Então, isso também cai por terra Marcião, que ele achava que o Antigo Testamento não tinha nada a ver, mas uma das primeiras regras era isso. Ela tinha uma ligação com o Antigo Testamento, era uma resposta àquilo, então ela era aceita. Se ela não era, então já era descartada. O outro ponto é a apostolicidade, é o que a gente estava falando. Eles eram escritos pelos apóstolos, eles tinham essa autoridade, os apóstolos que escreveram. Se não os apóstolos, aqueles que caminhavam com eles. Como eu disse, Marcos, Lucas, Tiago, ele não era apóstolo, mas ele era um líder da igreja. Ele era o líder lá em Jerusalém. Então, essa apostolicidade era aceita como um parâmetro para que o concílio de Cartago lá confirmou essas listas lá. E uma outra é a catolicidade, que seria a universalidade, que a gente vê catolicidade, a gente sempre se liga à igreja católica, né? Mas saiba que nós somos uma igreja católica, nós somos uma igreja universal. Ó, a gente somos católicos e universais, você tá entendendo? Mas assim, nós somos a igreja, né, é algo universal. Então, esses textos, eles eram, essa universalidade é porque os textos eles eram lidos pela toda a igreja. Então, ele tinha uma aceitação disseminada. O Carson fala que essa aceitação era disseminada e contínua de um documento usado por toda a igreja e por seus líderes. Então, não tinham contestações nenhuma de você pegar essa carta e falar assim, nossa, a carta de Paulo. O que acontecia? Esses 3 parâmetros eles usavam para combater alguma pseudomia, que seria alguma carta que às vezes o cara escreve e ele quer ter uma autoridade, ele colocava o nome de Paulo lá. Mas como que eles iam saber que não era? Através dos estudos, através de comparações gramáticas e também através dessa resposta dos pais da igreja. Através desses escritos de Eusébio, os escritos de Papias, que eram de Policarpo, que eram homens próximos aos apóstolos e escreveram sobre isso. Então, isso que ia ditando. Então, ela falou assim, não, esse aqui não é um escrito de Paulo. Não tem como a gente querer colocar como um livro verdadeiro. Então, diferente, como eu falei, o processo de canonização lá das escrituras da BH, né, da Bíblia Hebraica, que era a inspiração de Deus, reconhecimento e a coleção, não fugiu desse processo. Não foge, é uma coisa bem ligada. E tem 3 textos que eram textos que foram muito utilizados, mas eles não passavam por esses 3 parâmetros, que é a Didaquê. A Didaquê é um livro de normas. Eu acho que é um livro que devia ser lido pela igreja, porque é um livro de normas de como como a igreja deve se portar, como a igreja deve viver, mas ela era no início até tida como um livro das escrituras. Mas ela não era a comprovação dela de ser alguma coisa escrita por um apóstolo ou por alguém próximo, não vem, porque as datações da Didaquê divergem. Então, ela não faz parte das escrituras. Um outro seria a carta do pastor Hermas, que também foi uma carta muito lida, tanto que aquele primeiro parâmetro da lista canônica dos muratorianos lá, a primeira versão utilizava dessa carta pastor Hermas, mas por ele não ser um apóstolo ou alguém ligado a essa apostolicidade, ela foi descartada. E uma também é o Apocalipse de Pedro,
que há muitas dificuldades em entendê-la, tal, então ela também é descartada porque não passa por esses 3 parâmetros, e também não era uma carta tão difundida e lida pelas igrejas. Então aí foi fechado por esses parâmetros, por essa visão. Como eu falei, não foge do Antigo Testamento. Só que durante o início, né, da igreja primitiva, a Bíblia hebraica já era usada. Já o Novo Testamento estava o quê? Sendo produzido nos 100 primeiros anos da igreja. Foi o ano do processo de produção do nosso Novo Testamento. Concluindo aqui, a gente vê que a Bíblia hebraica ela é a herança, como eu já disse, e o Novo Testamento é os textos apostólicos. E aqui tem um outro livro que eu quero indicar para vocês, é maravilhoso, você deve ler. Esse livro é antigo, muita gente leu. Para você ter noção, esse livro aqui, o reverendo Augusto Nicodemos, fala que foi um dos livros que fez ele enxergar após a sua conversão, né, quando ele se voltou de novo ao Senhor. Chama Mais que um Carpinteiro. Mais que um Carpinteiro. É do George MacDowell, e essa versão que eu tenho aqui é uma versão ampliada com o filho dele, Sean MacDonald. O que ele traz aqui? Ele traz mais comprovações. Tem um capítulo aqui, o capítulo 6, ele traz comprovações arqueológicas que reconhecem o Novo Testamento. Então, as descobertas arqueológicas do século XX confirmam a autenticidade, confirmam que esses escritos são verdadeiros. Só que as pessoas, né, para denegrirem a imagem das escrituras, não vai divulgar isso, porque não é bom, não é legal. Não é legal. E aqui, para você ter noção, como foram encontradas em manuscritos mais de 20 mil cópias do Novo Testamento. 20 mil cópias até 2009. Os escritos daquele poema Ilíada, de Homero, que é tida como verdadeiro, que é tido como algo histórico, reconhecido, só existe 600 cópias dela. E do Novo Testamento tem mais de 20 mil cópias. Que comprovam esses escritos, que mostra como Deus, o Espírito Santo, né, isso ficou guardado, isso ficou ali preservado. E a gente, como cristão, a gente deve levar a sério o que a Bíblia é, o que as Escrituras é para nós. E como a gente iniciou essa revista que eu falei lá, né? A Bíblia, ele é o livro mais vendido do mundo, mas ele é o menos lido. É o menos lido. É o menos lido. E aqui, o Stephen Kirschey, que é um pastor luterano, ele é professor de seminário, ele é um dos tradutores da Almeida do século XXI, da NVT, da NVI. Essa frase dele aqui é fenomenal. A igreja, ela não decide qual livro faz parte dos aqueles considerados inspirados, mas sim os reconhece. Reconhece esses livros através do Espírito Santo. O Espírito Santo que nos ajuda a reconhecer, que ajudou os pais da igreja a reconhecerem esses livros que hoje estão em nossas mãos. Para que isso fosse formado, houve estudos, houve buscas, mas houve o agir do Espírito Santo nas igrejas. É a mesma coisa que a gente começar a criticar. É fácil também a gente levantar uma crítica aqui a Marcião lá naquela época, porque naquela época ele não tinha Bíblia ali. Hoje a gente tem um negócio que meio que formado, um negócio pronto. Logicamente que Marcião era um herege, mas assim, a gente tem que tomar cuidado em fazer muitas críticas numa época que a teologia estava sendo criada, né? Na época que o cristianismo estava sendo criado. Mas assim, a gente tem que olhar com carinho e entender as posições para que a gente entenda o que a gente quer, o que a gente é em relação a Cristo. Mas, gente, esse livro aqui que eu disse, Mais que um Carpinteiro,
eu acho que é algo que a gente poderia adquirir, o Josh, ele era um ateu que ele começou a estudar a Bíblia porque ele queria provar para as pessoas que a Bíblia era mentirosa. E quando ele começou a ler o Novo Testamento, ele se encontrou com Jesus e aí ele decidiu escrever essa experiência. Então, só para trazer um pouco aqui essa lição que a gente termina agora, mas como que a Bíblia até chegou para nós, a nossa versão, hoje que nós temos aqui, e essa semana eu tive um trabalho que eu apresentei, né, no seminário, bem rápido, né, sobre o João Ferreira de Almeida, que é o tradutor que traduziu a Bíblia para a língua portuguesa, que é a tradução que a gente tem, que é a nossa ARA, tão conhecida, que a gente mais usa hoje, ainda nas nossas igrejas, agora com a entrada de outras versões, temos a NVT, a NVI, a NAA, para trazer um entendimento um pouquinho melhor, porque aqui tem muitas palavras difíceis ainda, né, para a gente disseminar, entender, mas aí João Ferreira de Almeida foi o cara. Deixa eu só mudar aqui o slide. Tá meio em layout de slide que eu enviei para o professor, então vocês não... Aí. João Ferreira de Almeida. Aí. Aí, ó, Plinio, não vai copiar não, que você vai precisar fazer isso aí, viu? Ó, vai fazer um plágio. Então, tá pronto já o trabalho. Já está pronto, já. Então, é o João Ferreira de Almeida. Aí, esse cara feio, eu achei meio feião, né? Ixi, é assustador essa imagem do coitado aí. Então, ele nasceu em Portugal em 1628 e ele era filho de pais católicos. Só que da história da vida dele é muito vaga, não se sabe muito, porque não teve muitas anotações. Sabe-se que ele ficou órfão e foi criado pelo tio, que se mudou para a Holanda, levou ele para a Holanda, e lá na Holanda o protestantismo estava no auge lá, e ele, com 11 anos de idade, aceita a fé reformada, e após o seu crescimento, ele se tornou capelão, ele cuidava dos enfermos, ele orava com enfermos e se tornou diácono. E em 1651, ele, por todo esse envolvimento que ele tinha com a igreja, ele se tornou um candidato ao ministério. Só que, olha, se tornou em 51 e ele só foi confirmado em 56. Em 51 foi o sermão dele de prova que ele fez lá para o concílio lá, que esse sermão de prova foi aprovado só em 56. E aí ele foi enviado para ser ministro em Ceilão, que hoje é Sri Lanka. Ele, como eu disse, tinha poucas informações na vida dele, ele se casou com a Lucrétia, teve um casal de filhos que também não se falam mais nada dos filhos dele, alguns falam que morreu novos, mas... E ele passou por muitas perseguições durante o seu tempo de ministério, né? Porque ele foi para lugares que eram muito católicos, e ele, como já tinha começado a traduzir a Bíblia, começou a ser perseguido por isso, porque ele falou assim, você está cometendo muitos pecados enormes, traduzir a Bíblia para o povo e tal, né? E em 1681 foi publicada a primeira tradução do Novo Testamento. Ele terminou o Novo Testamento lá para 1660 e em 81 que na Holanda publicaram. E ele se dedicou muito aos estudos da língua, tanto no grego como no hebraico, mas ele só começou a escrever no Antigo Testamento quando ele terminou a do Novo, porque ele se dedicou aos poucos, né, para ele fazer algo melhor, e além disso, ele ainda se dedicava à igreja, sendo capelão e depois sendo pastor. E ele faleceu em 1681. Aqui é a tradução, né?
nos 16 anos, em 44, que ele inicia a tradução do espanhol para o português dos Evangelhos de Atos dos Apóstolos. E lembrando que as cópias eram feitas à mão. Ele fazia à mão. A primeira tiragem, ele fez 300 cópias à mão para serem entregues dos Evangelhos de Atos dos Apóstolos. Em 45, ele termina a tradução. Em 56 e 73, ele faz traduções do Catecismo de Heidelberg e Ney. O Catecismo, a liturgia e a liturgia da Igreja Reformada. E além das traduções que ele tem feito. Em 83, ele termina a tradução do Pentateuco, só que ele morre lá em 91, ele ainda não tinha traduzido todo o Antigo Testamento. Ele traduziu até o livro de Ezequiel. Mas aí um tal de Jacobus Acker foi o que terminou a tradução do Antigo Testamento para que tivesse a Bíblia toda, né? Ezequiel é muito longo também, né, cara? Coitado. Foi em Ezequiel 46 que ele parou, algo assim. Muito longo. 46:12, tá até assim o versículo que ele parou. Então, as datas importantes para essa construção, que foi errado, foi com uma a mais aqui. Em 76, ele conclui a tradução do NT, publica em português em 81, só que lá na Holanda. Em 91, que ele terminou aqui, 48:21, e morreu. Em 94, o Jacobs lá termina a tradução. Em 1753, publica-se a Bíblia em 3 volumes. Em 3 volumes. E a primeira impressão completa em português foi em 1819. Aí, em 98, a revisão da tradução da JFA, né, dessa versão, que aí ela é conhecida como a corrigida, que é o que as igrejas assembleianos usam essa aqui, né? Muitas igrejas pentecostais usam a Almeida Revista e Corrigida. As profecias vêm nessa linguagem também. Sim, ela é uma linguagem muito... dá muitas interpretações, assim, né? Em 32, há uma versão desse Matos Soares, da própria tradução de João Ferreira de Almeida. A revista e atualizada que a gente usa, em 1956, foi a primeira publicação, que as igrejas ainda usam muito hoje. E em 68, teve essa versão dos padres caputinos, que a Igreja Católica começou a utilizar, e aí teve a atualização em 93 da atualizada e em 95 da RC. E hoje a gente tem, por causa do João Ferreira de Almeida, que já traduziu lá atrás, né, um cara que sabe-se um pouco dele, a gente poderia saber um pouco mais por causa da importância dele. Mas, assim, não se prenda somente a essa versão. Busque outras, assim. A NAA, que é a Almeida atualizada, ela é muito legal para a gente hoje. Não muda o sentido da ARA, só muda as palavras para os dias de hoje, assim, algumas palavras tão difíceis. A NVT, que o Ney curte demais, é também uma versão muito boa. Ela tem alguns problemas em escolhas de verbos, mas não é nada que denigre, que possa causar alguma heresia, assim, sabe? Mas às vezes eles juntam 3 verbos num só. Isso. Só que é uma tradução muito boa, muito atual para você utilizar. A NVI, que é tida como uma das melhores traduções, assim, hoje, dizem que é a NVI, mas a gente tem que saber, a Bíblia chegou nas nossas mãos, né? Através do Espírito Santo, que fez a igreja primitiva reconhecer as Escrituras, e hoje nós temos ela na nossa mão. Ela é a nossa regra de fé e prática. A gente tem que levar a nossa vida com Deus a espelho das Escrituras. Aqui é o nosso manual, né? A gente está cansado, né? Quando a gente compra a gente está cansado de saber. Quando a gente compra um produto, um eletrodoméstico, vem lá um manualzinho. E a gente, às vezes, sempre se dá mal porque a gente não lê o manualzinho. A gente só vai olhar o manual quando algo quebra, né? E a gente quer aprender. Mas não, a gente tem que ler o manual quando começa. Então, a gente tem a nossa vida, leia o manual para você saber como a sua vida deve ser. E o seu manual é a Bíblia.
nosso manual é a Bíblia, inspirada por Deus. A gente já aprendeu que ela é inspirada por Deus, a gente já aprendeu que ela é inerrante, ela é infalível e a gente tem que segui-la. Amém? Amém. Espero que a aula possa ter sido produtiva para vocês. Como eu disse, ela é uma introdução, porque é muito difícil. A gente pode pegar carta por carta, a gente vai ver coisas ainda maravilhosas para a gente entender melhor. Mas, se você tem vontade, busque livros que dizem isso, que nem esse livro novo aí do Paulo On, é um livro maravilhoso, que é fenomenal em relação a esse assunto. Meu amigo, viu, Ed? Seu amigo, pastor Paulo On, é gente boa. Ele está lá em Cuiabá. Está em Cuiabá, na Presbiteriana. Ele está sendo examinado no início desse ano, eu acho. Cara, esse livro dele devia ser bibliografia básica do seminário. Deus falou na língua dos homens. Isso, será, se Deus quiser, viu? Ele é muito bom. Ele é muito estudioso, menino fera. Ele fez a pós dele lá na Escócia. Eu só queria fazer uma pergunta. Como eu não tenho acompanhado, você me perdoe se eu falar besteira. A Bia não está fraca, viu? Ela já traz a informação antes da gente falar. Ô, mulherzinha, viu? Essa sua namorada, futura esposa, noiva já, olha, não é fraca não, viu? Isso aí. Olha a cara dela aí pra eu ver a carinha dela dando risada para mim. É ligeira. A bicha é ligeira, hein? A bicha é ligeira. Bia, o seu dedinho aí não tá fraco, não. Você é ligeirinha, viu? Viu, Valdir? Sua Bia não é fraca, não. Você é muito ligeira, Bia. Você é ligeira demais, filha. Então, eu queria fazer uma pergunta, Éder. Se vocês já viram lá da primeira tradução da Vulgata Latina, vocês já viram isso? Ou ainda não chegaram? Não, eu vi, eu até falei um pouco sobre isso, da Vulgata Latina. Porque é a partir da Vulgata Latina que vem todas as outras versões, Almeida, atualizadas, todas que existem, né? Que foi a primeira tradução, né? Assim, isso, exatamente. Foi a Vulgata Latina. Isso. Que também, muitas coisas que eu trouxe aqui foi coisas que eu pesquisei além da revista. Não, muito boa, a parte que eu peguei está excelente, você está de parabéns. Muito legal, o nível de vocês tem sido muito bom mesmo, muito bom, vocês estão de parabéns, todos os jovens que estão acompanhando estão de parabéns. E outra coisa também que eu queria deixar uma dica, você tem a Bíblia em paráfrase, que é uma outra tradução, e você tem uma outra parafraseada, que é a mensagem de Eugene Peterson. Eu gosto demais de ler a atualizada, que a gente usa na igreja, e fazer analogias com a Bíblia, a mensagem de Eugene Peterson, porque é completamente outra coisa, não tem uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, porque ele não se atenta ao texto escriturístico do ponto de vista somente da espiritualidade. Ele leva em conta o modelo sociológico, antropológico. Então, aí, como ele mesmo diz lá na Bíblia, na introdução dele, ele fala que é uma paráfrase da Bíblia. Só que paráfrase, o que acontece? Principalmente com os livros do Antigo Testamento, eles são muito mais fáceis de serem entendidos do que uma Bíblia, uma versão comum, né, da Bíblia, como Almeida atualizada, etc., a corrigida, principalmente a corrigida é muito embrusqueado o português que foi traduzido. É amarrado, né, demais. Muito amarrado. Mas então, a mensagem é legal. A mensagem é legal. É uma explicação que ele faz, né? Exatamente. Ele está explicando o texto. É a explicação, se eu não me engano, a história que ele fez para o filho dele, né, que não conseguia entender as escrituras, e aí ele fez uma parágrafo para que o filho dele entendesse. Exatamente. E o mais interessante é que ele tem uns 3 vídeos dele com o Bonovox do Chu, aquela banda, na internet. Quando eles vão conversar sobre os Salmos, que o Bonovox é apaixonado pelos Salmos. Aliás, tem uma música do Bonovox que é feita em cima do Salmo
não é do 19, não sei se é do 19 e qual é, mas ele fez em cima da tradução do Eugênio Peterson. Então, é muito legal. E dos encontros que eles tiveram com o rancho onde o Eugênio Peterson morou antes de morrer, há 2 anos atrás, e como que ele fazia o trabalho de tradução, né, dessa tradução da mensagem. Então, é muito legal. Fica a dica para vocês. Ele tem um livro que ele escreve, a Bíblia. Tem um livro que ele... Não, essa mulher tá difícil, viu? Tem um livro que chama Pastor Contemplativo, que é do Eugênio Peterson. Tem uma tríade dele, né? O pastor contemplativo, segundo o coração pastor de Deus, necessário, pastor espiritual, tem muito de... Acho que agora já são 4 livros, né? Mais tríade, né? Esse contemplativo, ele diz como ele escreve, né? Essas coisas, assim, que é nos anos sabáticos que ele tira, né? O pastor desnecessário também é um ou outro que ele escreveu. Eu tenho na minha biblioteca, muito legal. Muito bom, gente. Muito bom, mas é isso aí. Espero que tenha contribuído. É que nem eu falei assim, vou tentar ver sobre os apócrifos, se a gente conseguir fazer no fim Muito legal, Para a gente falar sobre os apócrifos, porque não deu tempo, pastor, que nem a gente está dividindo as aulas. A aula passada eu falei do Antigo Testamento, e essa aula do Novo, né? Falei, e os apócrifos vai ocupar um espaço muito grande. Eu ainda disse que a Vulgata, ela foi utilizada muito pelos pais da igreja, por isso que elas não tinham os apócrifos, né? Sim, perfeito. É fenomenal. Então tá beleza, bom, gente? Eu vou me desligar aqui, queria deixar um grande beijo para todos vocês, principalmente para o Éder, e para todos os meus queridos, amados jovens. Estou morrendo de saudade de vocês. E a pesquisa, segundo o Éder me passou hoje, está com 37 votos, tinha 35 para o sim. Então, vocês podem esperar que novembro, aí, segunda ou terceira semana de novembro, nós já vamos estar de volta. Tá bom? Grande beijo a todos. Amo vocês. Tchau. Pastor. Tchau. Aí, pessoal.